Novos História da Música. E é com muita honra que eu trago de volta o maior compositor de piano solo de todos os tempos. Ele dispensa apresentações e comentários. Então não perca hoje tudo sobre Frédéric Chopin. Olha, depois que eu toquei a balada número 1, a polonese brilhante pra vocês essa semana, eu trago mais um presente de Natal pra vocês, que é um tudo sobre Chopin melhorado. Acreditem ou não, Chopin foi o primeiro compositor que eu trouxe aqui no quadro Tudo Sobre, e na época eu não sabia o que seria desse quadro, não elaborava muito o roteiro, não aprofundava muito na história do compositor. Então, Chopin merece mais do que ninguém uma versão Tudo Sobre na melhor forma que eu consegui fazer. Espero que vocês gostem. Clica no like aí pra apoiar esse quadro e não deixe de conferir a playlist do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui. Checa antes de me cobrar. Então vamos lá? Frédéric František Chopin. O registro de batismo de Chopin data do dia 23 de abril de 1810. Mas ele nasceu no dia 22 de fevereiro. No entanto, eles comemoravam o aniversário de Chopin dia 1º de março, que é a data oficial de nascimento de Chopin. E ele faleceu no dia 17 de outubro de 1849. Ele viveu muito pouco. Por quê, meu Deus? Ah, interessante ressaltar esse nome Frédéric František Chopin, que significa Frederico Franciscus. Oi, meu xará, Francisco Chopin. Já parou pra pensar? Chopin nasceu numa vila. Era uma vila bem próxima a Varsóvia, na Polônia. Seu pai se chamava Nicolas Chopin. Ele era da França, de família francesa, e imigrou pra Polônia muito jovem. E na Polônia ele se casou com Justyna Jogluszewska e tiveram vários filhinhos. Só que Chopin era o único filho homem. Ele tinha várias irmãs. A irmã mais velha que ele, a Ludwika, e duas irmãs mais novinhas, a Isabela e a Emília. Só que essa Emília morreu com 14 anos de tuberculose. Olha só que coisa, já explico. Falando em doença, Chopin era um bebezinho muito franzino, muito magrinho, tava sempre doentinho, nasceu meio cagadinho mesmo com saúde. E com isso, a família decidiu se mudar para uma cidade maior, né, Varsóvia. Lá ele podia ficar mais próximo de médicos e também sofreu uma educação melhor. Então a família inteira se mudou para Varsóvia quando Chopin tinha apenas 6 meses de idade. E lá o seu pai conseguiu um emprego numa escola chiquérrima que ficava no palácio. E o emprego era de professor particular de francês. E a família passou a morar num alojamento nesse palácio enquanto o pai trabalhava lá. E enquanto isso, mamãe Chopin dava aulas de piano para todos os seus filhinhos. Só que Chopin, logo de imediato, desenvolveu uma habilidade inexplicável, paranormal, bizarra no piano. A mãe falou, olha, vamos ter que contratar um professor de piano porque esse menino não é normal. E foi muito rápido, gente. Ele tava bebezinho ainda, quando eles perceberam essa super facilidade em deslizar nas teclinhas. Então a mamãe Chopin conseguiu um ótimo professor de piano. Era um tcheco chamado Tchirvjageng. Isso aqui, ó. E a partir daí, gente, sem condições, explodiu um pianista, um compositor, assim, do nada. Chopin, com pouquíssima idade. Eu falo pouquíssima idade, tipo 6 anos. Já tava dando concertos públicos. Já tava compondo peças, assim, que a gente hoje estuda elas e esquece o fato de que ele tinha 6 anos quando fez. Tipo essa polonese aqui. Na verdade, duas. A em sol menor e a em si bemol maior. Pensa, ó, já tô até arrepiado, você fica pagando pau pra Mozart. Imagina, um menino de 6 anos, com pouquíssimas aulas, fazer 2 poloneses. É isso aí. Era inacreditável o que eles estavam ouvindo e vendo. E ele não parava de compor. Quando ele completou 10 anos, as peças ficaram mais elaboradas ainda. É isso mesmo, gente. Com apenas 10 anos de idade, Chopin tinha um repertório pianístico autoral, de alto nível, sem precedentes. Esse professor tcheco, né, que ganhou uma das poloneses de presente, ajoelhou diante de Chopin e falou, olha... A partir daí, a popularidade de Chopin se espalhou muito rápido pelo país e chamou a atenção de várias famílias da nobreza. Tanto que ele fez amizade com um governante da Polônia, o governador, né, da época, que tinha um filhinho. E esse filhinho ficou amiguinho do Chopinzinho. E o Chopinzinho ia na casa desse menininho porque tinha piano e tal. E, né, gostava de puxar o saco, que Chopin não era boba nem nada. Ficava lá tocando piano, compondo músicas incríveis e, né, esperta, né, caiu nas graças
da nobreza. Então, quando Chopin completou 13 aninhos, ele passou a receber uma educação especial para superdotados. Bom, naquela época, qualquer educação musical já era de primeira, né? As pessoas já começavam os instrumentos estudando teoria, composição, partitura, lógico, por isso eles eram músicos, né, tops de linha. Só que tinha alguns, tipo Chopin, que desde espermatozoide já pum, né, e oh meu Deus, aí tinha, né, professores indicados para esses tipos de alunos superdotados, e foi a partir daí que o salto, assim, de Chopin foi para Chopin. Então, entre os 13 a 16 anos, ele teve 2 professores de excelente gabarito, né, um professor de harmonia, de composição, de contraponto, de fuga, né. Chopin estudou toda a obra de Bach, e ele também teve um professor italiano chamado Enzo Nerger. E ele era do Conservatório de Varsóvia, onde Chopin ficou 3 anos, né, se aprimorando aí na sua arte pianística. Então isso explica muita coisa. Chopin recebeu uma educação musical das melhores, das melhores. E claro, continuando a compor e tocando em recitais públicos e, né, derretendo pessoas por onde passava. Até hoje, né, a gente derrete. Gente, tem uma história ótima. Naquela época, existiam vários inventores de instrumentos diferentes, assim, a partir de, né, coisas experimentais. E quando esses inventores de instrumentos inovadores criavam um instrumento, eles chamavam os melhores músicos da época para estrear, né, experimentar o instrumento. Então eles criaram um aelomelodicon, que era a mistura de piano, né, com órgão. E Chopin foi chamado, ele foi o primeiro músico da época a ser chamado para experimentar esse instrumento. E ele sentou pela primeira vez nesse instrumento e improvisou um concerto do zero. O povo ficou extasiado, falou, gente, ele foi o músico oficial do Aelomelodion, porque ele passou um bom tempinho aí tocando músicas nesse instrumento, nossa, super requisitada. Tanto que ele foi convidado a executar um concerto exclusivo pro Alexandre I, e o Alexandre ficou apaixonado, deu até um anel de diamante pro Chopin. Ai, meu Deus, muito sucesso. Bom, sucesso garantido, Chopin finalmente conseguiu fechar contrato com uma editora que ia publicar as suas obras. Então, a primeira obra publicada oficialmente de Chopin é o Rondó Opus 1. Gente, era muito big deal. Era muito importante para um compositor conseguir lançar as suas obras em partitura e vender, todo mundo tocar, e a editora. Era bem difícil, a gente tá falando de 1800. Então, para conseguir isso, cara, tinha que ser assim, tipo, né, Chopin. E isso abriu um caminho enorme para Chopin ganhar muito dinheiro vendendo as músicas, porque todo mundo queria ouvir e tocar as músicas bonitas dele. Então, comercialmente, Chopin se deu muito bem. Então, rapidamente, as obras de Chopin para piano ficaram populares mesmo, tipo, muito populares. Tanto que a Europa inteira já lia, já tocava, já comprava as partituras. E também na América, meu amor. Sabe por quê, gente? Era uma linguagem jamais vista antes, né? Apesar de que Beethoven, né, já estava ali com aquela linguagem super romântica nas obras dele, né, os compositores contemporâneos da época de Chopin, mas Chopin a gente sabe, que ouve sabe, tem um troço, a gente sabe. E outra, esse virtuosismo refinado da obra dele, né, abriu portas para grandes pianistas. Esses arranjos, toda essa linguagem pianística evoluiu demais, né, o piano ganhou teclas a mais por causa de Chopin. Bom, agora Chopin completou 18 anos, agora, depois de ter feito várias músicas lindas. Ele já estava adultinha, já era uma adulta. Aí ele resolveu viajar pelo seu país, porque, gente, Chopin era muito patriota, amava a Polônia, e resolveu ir para o interior conhecer, e lá ele se deparou com várias culturas regionais, rurais e músicas folclóricas polonesas que inspiraram várias obras dele, em especial as mazurkas, né, que são danças folclóricas polonesas com um ritmo específico. É 3x4? É 3x4. Só que acentua o terceiro tempo. Então, em vez de ser 1, 2, 3, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ele fez várias mazurcas, a gente ama. Bom, Chopin completou 20 aninhos e resolveu morar sozinho. Já estava independente financeiramente da família dele. E, né, quis mudar pro centro de Varsóvia com uns amigos. E eles alugaram, tipo, uma república. Era ele mais 4 amigos. Só que tinha um amigo dele, babado aí, tá, gente? Chamava Titus Vesuvius Guy. Esse aqui era o melhor amiguinho de Chopin. Por quê? Porque existem cartas, né,
né, provas de que os dois trocavam cartas muito carinhosas. Uma das cartas, Chopin relata que sonhou com um amigo dele e eles estavam aos beijos e aos abraços. E isso levantou muitas questões, né, sobre se Chopin era gay ou não. Eu tenho certeza absoluta, mas eu sou suspeitíssima pra falar. É porque, né, gente, pensa. Ser um homem que gosta de homem em 1800 é muito sofrimento. É muita coisa reprimida dentro de si. Então as melodias ficam lindas. Olha Tchaikovsky, gente. Tchaikovsky é comprovadamente gay. E as melodias são lindas. São de doer, de morrer. E Chopin, isso explicaria muita coisa. Tá bom? No mínimo bi, tá? No mínimo bi, LGBT. Amém. Chupem, homofóbicos. Chopin era LGBT. Vida que segue, Chopin estava lá nos seus 20 e pouquinhos anos. Sabe os estudos de Chopin? Aqueles lindos, maravilhosos, que a gente adora e são super difíceis, que mudaram a história do piano. Os estudos de Chopin, se vocês não sabem, tiveram uma inspiração muito interessante. Eu mesmo não sabia dessa informação, mas Chopin conheceu Paganini e ouviu pessoalmente os caprichos desse violinista diabólico virtuoso. E isso inspirou Chopin a fazer isso no piano. Assim, Chopin resolveu compor estudos virtuosos, dificílimos, inspirados nessa dificuldade técnica do violino do Paganini, né, só que pro piano. Nossa, inspiraçãozinha, né, porque os estudos de Chopin são originalíssimos, são lindíssimos. Tecnicamente, cara, evolui qualquer pianista. É importante demais estudar estudos de Chopin, inclusive faz parte do repertório de estudantes de piano do mundo inteiro até hoje. Incrível. E foi nessa época que ele tava, assim, explodindo no piano, no auge da sua juventude, nos seus 20 e poucos anos, compondo as melhores obras que a gente conhece hoje. Inclusive, ele compôs o Concerto número 2 nessa época, que foi considerado o concerto mais bonito já escrito, né? Porque não existia o Rachmaninoff número 2, né? Mas o Chopin número 2 é o meu concerto favorito de Chopin. Tudo bem que Chopin só tem 2, mas o 2 é muito mais bonito que o 1. E esse concerto número 2, magnífico, foi estreado no dia 17 de março de 1830. E foi um sucesso estrondoso, gente. Isso abriu as portas da Europa Ocidental, porque, né, Chopin era a Europa Oriental. A Europa Ocidental era onde tinha, né, Beethoven, Viena, né, enfim. No final, era lá que ele tinha que parar mesmo. E, dito e feito, ele foi chamado para a capital da música mundial, Viena. E ele tinha planos, muitos planos. Ele falou, gente, eu vou pra Viena, vou conhecer os melhores compositores e depois eu vou querer ir pra Itália, porque a Itália tem os melhores compositores de ópera e lá tem os melhores melodistas. Ele tava cheio de planos de viajar ali pela Europa Ocidental. E ele acabou indo. Chegando em Viena, ele todo animado, falou, gente, estou na capital da música, sou demais. Todo mundo, né, assustadíssimo com as obras, assim, meio que muita gente ficou com recalque. Falou, gente, meu Deus, nunca vamos fazer melodias tão bonitas. E não vão mesmo, tá, meu amor? Então ele fez amiguinhos muito rápido lá, e inimiguinhos, mas Chopin é Chopin. Embora, diante desse novo horizonte, aconteceu uma coisa muito chata lá no país dele. Lá na Polônia estava acontecendo uma revolução, uma revolta. E os amigos dele tudo tava lá. Tiveram que se alistar e lutar lá. E o Chopin ficou muito angustiado. Falou, gente, eu tô aqui em Viena e tá todo mundo lá brigando e derramando sangue. E eu aqui nos palácios, linda. Não, ele ficou triste. Ele era muito patriota, gente. Ele realmente ficou sentido. E ele ficou tão sentido que essa época foi conhecida como uma época muito sombria de Chopin. Ele ficou uma pessoa muito introspectiva, muito triste. Então os noturnos apareceram aí, né? Noturnos, peças tristes, peças de chorar, de derramar lágrimas de sangue. É essa época aí que ele ficou todo angustiado, muito drama. E isso mudou totalmente os planos dele de ir pra Itália. Ele acabou não indo, porque ele ficou com medo de viajar, acontecendo isso tudo com os amigos dele lá. Então ele resolveu ir pra outro destino. Um destino assim que também era de encher os olhos e o coração. A cidade mais romântica do mundo. Ele decidiu que ele queria ir pra Paris. Gente, acreditem ou não, naquela época, se você fosse um europeu do Oriente, né, daqueles lados, você tinha muita dificuldade de ficar transitando mesmo pros países que você queria ir. Então demorou mais de um ano pro Chopin conseguir um visto pra ele, né, ir pra Paris. Mas ele acabou conseguindo. Então ele chegou a Paris por volta de 1832, aos 22 aninhos. Arrasou. Mal sabia ele que lá seria o seu destino final. Bom, apesar de ser uma cidade linda, Chopin não curtia muito a França. Assim como todo patriota, não se sentia à vontade em ficar residindo num país que não era a língua dele, ele não gostava de falar francês, e então ele passava muito tempo com amigos poloneses que, né, fugiram, né, da Polônia e migraram pra Paris e ficava lá, né, naquele clubinho, trocando ideia em polonês. Mas, embora toda essa questão com estar num lugar que ele não gostava, lá era o centro dos grandes músicos, né?
Lá que tava ninguém mais, ninguém menos que Franz Liszt, gente. As melhores salas, as melhores orquestras, as melhores coisas pra ele. Grandes influentes da música estavam em Paris. Então isso era bom pra ele. Bom, e falando em Liszt, gente, merecia um vídeo só pra falar sobre a relação entre Franz Liszt e Chopin. Porque, meu Deus, tem muita treta, tem muita farpa. Mas já digo, Chopin desprezava Liszt, né? Eu prometo que eu conto nas curiosidades no final do vídeo várias coisas que aconteciam entre os dois. Mas o que acontecia? Muita rixa, porque Liszt era o Justin Bieber do piano, né? Era firulento, biscoiteiro, com uma performance incrível. E Chopin tinha uma linguagem, né? Um poeta do piano super, né? Delicado e, né? Fraquinho, né? Sempre foi uma pessoa fraquinha. Não tinha essa exuberância toda no piano, mas ele compensava com outras coisas que eu já vou contar. Mas Liszt tinha uma admiração enorme por Chopin. Afinal, quem não tinha? Todo mundo que ouvia aquelas melodias considerava Chopin um deus do piano, né? Era uma coisa assim que realmente ninguém conseguia, né, bater de frente aquelas melodias. Ele transformou o piano completamente. Piano era sinônimo de Chopin, Chopin era sinônimo de piano naquela época, no sentido autoral, que vocês têm que se ligar que tem uma diferença muito grande entre pianista-compositor e pianista-intérprete, que era o caso de Liszt. Liszt, o forte dele era as interpretações, os arranjos, né? Tanto que as músicas mais famosas de Liszt não são dele, né? São arranjos de músicas que já existiam. Ele era excelente pianista, arranjador, era um bom compositor, mas Chopin, gente, ofuscava totalmente Liszt com as composições dele. Ninguém fazia composições mais bonitas. E os dois moravam até pertinho, né? Chopin morava numa casinha, numa esquina, e na outra esquina, Liszt estava lá, né, esbanjando num hotel chiquérrimo. Sim, Liszt morava em hotéis. E os dois eram amigos, né? As cartas que os dois trocavam, eles se chamavam de amigos. Mas tinha muita rixa. Tinha sim, tinha. Mas agora eu quero contar sobre os pianos Pleyel. Esses pianos da Pleyel são pianos muito associados com Chopin, né? Paris, Chopin. Porque, né, o dono, o Camille Pleyel, quando ouviu o Chopin, falou: eu preciso associar a minha marca de pianos a esse cara. E foi o que aconteceu. O Chopin recebeu esse patrocínio, né, vitalício da vida inteira com esses pianos. Então ele teve vários pianos Pleyel porque, né, o dono da Pleyel era paga-pau demais pra Chopin, né? Embora Liszt, né, fosse o maior pianista, mas Chopin era Chopin, né? Óbvio que eu ia preferir Chopin se eu fosse dono de uma marca de piano. Bom, e àquela altura, Chopin era considerado o maior gênio vivo, compositor, né, de piano, e conquistou todos os espaços possíveis nesse sentido. E a admiração incondicional de todos os compositores. Schumann, Liszt, todo mundo que ouvia falar, ouvia Chopin, não tinha nenhum que não gostava. É tipo hoje mesmo, quando ninguém não gosta de ouvir Chopin. Eu acredito que até o fim dos tempos. E ele fez fortunas, né? Ele tinha os melhores contatos, tocava nos melhores lugares, era contratado para os melhores eventos, pagavam rios de dinheiro para alguém ter pelo menos uma aula com ele, né? Os filhos de rico lá. Tem várias curiosidades sobre isso, não deixe de ver as curiosidades no final, que eu caprichei nas curiosidades. Ah, ele também tinha patrocínio de banqueiros, vários bancos, né? Patrocinavam Chopin, gente muito rica. E ele ficou muito soberbo, muito arrogante. Ele já era, né? Mas ele podia ser. Tá? Mas ele era chato mesmo, real. Chopin era bem chatinho. Gente, só que tem um detalhe. Chopin não gostava de tocar em público. Por várias questões. Ele era muito tímido e também ele sabia que a performance, né, a desenvoltura, a resistência física dele não era boa. E ele não conseguia fazer sons vigorosos. Então tocar em salas muito grandes não dava certo pra Chopin. Então ele sempre preferia tocar em salas pequenininhas, em eventos de no máximo 100 pessoas. Mas sabe qual que é o mais legal, gente? Chopin era conhecido como o mestre rei ninja das dinâmicas. A capacidade que Chopin tinha de fazer um gradual crescendo para chegar num forte que ele conseguia era tão gradual, era como se fosse um volume, assim, sabe? Que quando chegava no máximo que ele podia, parecia que o piano estava explodindo. Chopin era um intérprete apurado em sentido, né, de contraste muito divino. Então as pessoas ficavam de boca aberta com essa proeza dele, de compensar o fato de ser fraquinho e fazer sons lindos, pianíssimos, perfeitos, fraseados incríveis. Eu tenho certeza que devia ser muito mais bonito ouvir Chopin do que Liszt, eu tenho certeza. Eu sei que Liszt devia ser assim, bizarro de ouvir. Assim, meu Deus, tipo Paganini. Mas Chopin era... Chegamos aos 25 anos de idade e Chopin compôs a melhor obra pianística de todos os tempos, considerada incontestável, com a maior nota no site de MDB. E essa peça fabulosa foi tocada pela primeira vez na frente de ninguém mais, ninguém menos que Robert Schumann. Sim, ele foi na casa do Schumann, tava lá a Clara e o Robert Schumann, e Chopin falou que deixa eu tocar minha balada número 1, pode?
Mano, eu tentei achar no dicionário palavras para, né, expressar essa cena, essa situação. Imagina, eu compus um negócio aqui, quer ouvir? Vou tocar a balada número 1. Gente, dizem que o Schumann falou assim, gente, é a perfeição na minha frente. Sim, a obra de Chopin tinha chegado à perfeição. A partir daí, já eram perfeitas. Bom, nessa época, a amizade entre Liszt e Chopin estava meio estremecida. Chopin não concordava com as biscoiterices de Franz Liszt, né? Aconteceu que Chopin fez o estudo número 1, né, pra Liszt, que é aquele super difícil. Chopin pensou assim, não, vou fazer uns arpejos assim, nada convencional, já que Liszt é o rei da leitura à primeira vista, já que tudo ele toca, vou fazer uns arpejos nada, porque, gente, aquele estudo não faz sentido nenhum. É lindo, mas não faz sentido nenhum se você resolver ler ele. Minha filha, você acredita que Chopin deu a partitura pro Liszt? O Liszt tocou à primeira vista e ainda fez alterações super biscoiteiras. Chopin ficou muito ofendido, porque Chopin falava, gente, você não tem que fazer essas biscoiteirices. Mas Liszt vivia fazendo isso. Toda a peça que Liszt tocava, ele alterava e fazia ficar mais difícil. Então Chopin vivia trocando farpas com Liszt, mas Liszt, como eu disse, o amor de Liszt por Chopin era incondicional. Chopin odiava, desprezava, ria das composições de Liszt. Falava, ó, que lixo. Esse libestral é um lixo. Pensa as minhas coisas, pior que a verdade, gente. E Liszt amava Chopin, mas aí apareceu uma donzela no meio. Aí quando aparece uma donzela no meio, as coisas desandam, né? Porque aí amigo fura olho. Vamos lá, vamos contar essa história. Essa donzela era uma escritora famosa naquela época. E escritoras naquela época, mulher, né? Qualquer mulher naquela época, né? Por causa do machismo, não podia usar o próprio nome para publicar ou trabalhar. Então ela era conhecida como George Sand. Mas na verdade, né, era uma mulher que chamava Amantine Lucille, que era uma esquisitona, aquelas lá do B, diferentona, que não se arruma muito, fumava charutos. A primeira impressão que Chopin teve dela foi a seguinte, gente, isso é uma mulher? Mas ela era super independente, uma escritora famosa e mais velha que os dois. Mas acontece que Liszt enrabichou com ela, falou, nossa, achei ela interessante. Aí Liszt achou ela interessante, quem vai achar ela interessante também? O amigo dele. Chopin passou a gostar dela também. Liszt tá gostando dela, também gosto. Sim, a rixa dos dois só aumentou por causa dessa escritora. E aos 27 anos, quem conseguiu ficar com ela foi Chopin. A escritora estava apaixonada por Chopin, porque Chopin era inspirador, compunha as músicas mais bonitas do planeta Terra, ela era uma escritora, precisava de inspiração. E é o tipo de mulher que gostava de homens inspiradores, frágeis, que inspirava ela a escrever coisas. E os dois passaram a viajar muito juntos. E resolveram se refugiar numa ilha, a ilha de Mallorca. Lá tinha um clima um pouco mais quente. A intenção de Chopin era ir para um clima onde ele não ficasse gripando toda hora, pegando pneumonia toda hora, porque ele, como eu disse, ele era todo cagado de doente. Também viveram o seu romance, né, com a escritora. Lá eles ficaram bastante tempo juntos, mas muito mal falados. Por quê? Porque ela era uma mulher separada, com 2 filhos, não sei aonde, andando com um homem. Então, assim, muitas portas se fecharam para eles naquela ilha e por onde eles viajavam, né? Eles tinham dificuldade até de arranjar lugar para hospedar, porque o pessoal não queria hospedar amantes. Não podia, naquela época era um escândalo religioso. Deus ia jogar um raio ali naquele hotel. Então, quando chegava o inverno, Chopin passava a dormir em lugares não apropriados, assim, lugares frios para ele. Então, muita gente culpa, né, essa época aí, pelo fato dele ter adoecido muito, né, muito exposta, devia ter ficado lá na casa dos nobres, em Paris, aí tava mais resguardada, né. Mas, enfim, tava na sua aventura lá. Ambos estavam bastante apaixonados, mas era um amor que não tinha muito tempo. Dava pra perceber que a saúde de Chopin estava começando a se deteriorar. Quando Chopin completou 29 anos, ele passou a se consultar com diversos médicos. E todos eles falavam a mesma coisa. Você tem muito pouco tempo de vida, meu amor. Você já tá no bico do corvo. Você já tá no pé na cova. Isso acabou com o espírito de Chopin, né? Ele ficou morrendo aos poucos ali, em vários sentidos, sabendo dessa informação. Porque ele não melhorava. Mas o piano esteve presente sempre na vida de Chopin nesse período doente dele. A marca Pleyel sempre mandava um piano de cauda pra ele onde é que ele estivesse, né? Inclusive nessa ilha. Porque ele tava com um piano meio ruinzinho lá numa época e ele falou, ô Pleyel, aqui. Mandou uma carta. Aqui, menino, manda um piano pra mim. E nessa época que ele recebeu um novo piano da Pleyel, ele compôs a balada número 4 e os esquerços.
Passou um tempinho, ele completou 32 anos e resolveu sair, né, dessa ilha e abandonar essa vida de amante. E os dois mudaram-se para Paris de novo e resolveram viver separadamente. Mas eles continuavam a se ver escondidos porque essa escritora era devota de Chopin, cuidava dele, vivia com ele, escondida, mas vivia. Bom, lá em Paris, Chopin estava nos seus últimos anos de vida. Ele tinha dias ruins, dias bons, e nos dias bons ele compunha. Agora entramos no declínio de Chopin. Pega os lenços de papel. Aos 33 anos de idade, Chopin passou a ter pneumonias muito fortes que não curavam. Teve que recusar vários trabalhos, várias apresentações, porque ele chegava no lugar e tinha que deitar e não conseguia se mexer e tal, e as amígdalas doíam, a garganta doía pra caramba, e ele passou a ficar muito em casa, encolhido na cama. Os amigos naquela época relatavam que ele ficava em posição fetal, assim, muito fraco, emagrecendo muito. As suas vias respiratórias estavam, assim, comprometidas, e quando ele tinha um pouquinho de força, ele ia lá no piano e escrevia uma música ou outra. E foi nessa época que ele terminou a Sonata número 2, que tem a marcha fúnebre dele. Olha que coisa. Mas quanto mais tempo passava, mais a saúde dele piorava e menos ele compunha. E a capacidade criativa dele também sumia. Então a escritora, ao ver essa situação, passou a morar com Chopin e virou tipo a enfermeira dele, sabe? Dava banho nele, limpava o cocô dele, fazia tudo pra ele. Só que o que Chopin não sabia é que enquanto ela tava lá, ela aproveitou dessa situação pra escrever um romance, um livro de uma história de uma atriz que se apaixonou por um nobre que era muito doente, que tinha tuberculose. Tipo assim, a história deles, ela vendendo a história dele. Gente, Chopin ficou muito revoltado. Como assim você tá registrando meu sofrimento e tentando ganhar em cima disso? Vai embora da minha vida! Eles brigaram feio. Falou pra ela, foi sua culpa que a gente foi naquela ilha lá, que eu tô doente, você não devia ter entrado na minha vida, você é a culpada, porque se não fosse você, eu teria vivido até os 80 e tantos anos. E vivi 80 anos naquela época, gente. Era tipo 120 anos hoje, tá? Então ele jogou isso na cara dela mesmo, os dois tiveram essa briga e romperam, porque Chopin não gostou nem um pouco da história dela usar a doença dele pra virar um livro. Gente, como se não bastasse tudo isso que Chopin tava passando. Nessa época, aconteceu a Revolução de 1848 em Paris, ele teve que correr às pressas e se refugiar em Londres por um tempo. Ele foi sem piano, de malicuia. Nossa, ele piorou horrores. E esse ano seria o último ano de vida dele, tá, gente? Bom, ele deu aquele último suspiro, né? Que quando a pessoa é muito doente, ela dá uma melhorada. Ele deu uma melhoradinha nesse ano e resolveu se apresentar pela última vez. Lá em Londres, tinha um evento ao ar livre que estava acontecendo. E esse evento que estava acontecendo lá era eventos de refugiados poloneses. Por isso que ele quis participar, né? O patriota falou, não, eu vou tocar piano nesse evento para os meus colegas poloneses. Gente, você acredita que ele foi lá no evento, tocou lindamente as obras Chopin tocando Chopin em Chopin. E ninguém prestou atenção. Sabe aquela churrascaria aí que o pianista tocando e tá todo mundo conversando? Foi o que aconteceu. Ninguém prestou atenção em Chopin. Foi, assim, a última apresentação dele e a mais traumática pra ele. Não valorizaram esse lindo gesto de Chopin de tocar as poloneses pros poloneses ali, refugiados. Estavam lá só querendo beber. Gente, que dó. Ah, isso é de cortar o coração. Chopin morrendo, literalmente. Gente, isso esgotou Chopin. Esgotou. Nessa época ele estava pesando 45 quilos. E todos os médicos já sabiam que ele estava em estado terminal. Bom, no final desse mesmo ano, né, 1848, em novembro, Chopin decidiu voltar a Paris, né, pra casinha dele. E ele passou um inverno, assim, todo na cama. E no ano seguinte, ele viu que ele tava, assim, partindo dessa pra melhor. Ele resolveu mandar uma carta pra irmã mais velha dele, a Ludwika, pra passar um tempo com ele. Ele falou, mana, não tô bem, vem passar um tempo aqui comigo. E só em meados de 1849 que a sua irmã chegou lá em Paris pra ficar com ele. E assim, em poucos dias Chopin ficou em coma, desacordado. E ficaram ali no quarto as pessoas mais próximas dele, aguardando a partida. Então no dia 17 de outubro, depois da meia-noite, o médico foi lá pra ver o Chopin, se ele já tinha ido, né? Então o médico encostou, perguntou assim, ei Chopin, você tá sofrendo muito? Perguntou assim pra ele. Aí Chopin virou e disse duas palavras, não mais. Poucos minutos depois, Chopin faleceu. Às 2 da manhã, aos 39 anos apenas. No dia seguinte, o marido da sua irmã fez a máscara mortuária dele, né? Que usavam o rosto morto do falecido, era costume naquela época, né? Pra gravar, como se fosse uma escultura real do rosto. Então isso aqui, gente, é o rosto real de Chopin morto, assim, né, o formato, ai, nossa, me dá arrepio. O funeral foi realizado na igreja de Madeleine e eles tocaram um Requiem de Mozart
nesse funeral da igreja. Só que o enterro foi adiado dias depois porque as pessoas queriam fazer ingressos e restringir a entrada das pessoas porque 3.000 pessoas queriam participar do enterro de Chopin, então foi bem difícil. Então fizeram essa procissão em direção ao cemitério de Paris, Père Lachaise, e foi tocado ao fundo a marcha fúnebre do próprio Chopin. Lindo demais, gente. Chopin, você é o maior, você é o melhor, eu te amo. Foi uma honra a sua existência. Bom, agora vamos a muitas curiosidades sobre Chopin. Primeiro eu vou mostrar a minha selfie nesse cemitério de Paris que eu tirei em frente ao túmulo de Chopin, né? É o túmulo mais visitado, inclusive, dos mais visitados do mundo. E todo pianista vai lá e esfrega a mão pra ver se passa alguma coisa pra gente. E é o que tem mais flores. É lindo demais esse túmulo. Gente, a doença de Chopin tem sido discutida até os tempos de hoje. Inclusive em 2014, retiraram o coração lá, que tinha retirado o coração de Chopin. Gente, tiraram o coração de Chopin para estudar o coração. Mas enfim, eles queriam também descobrir a causa da morte, exatamente. E o laudo médico saiu, gente, ele tinha tudo. Ele tinha tuberculose, fibrose cística, deficiência de alfa-1 antisprina, sei lá, e um exame visual do coração preservado de Chopin, realizado em 2014, como eu disse, e publicado pela primeira vez no American Journal of Medicine em 2017, sugeriu que a provável causa da morte foi um caso raro de pericardite causado por complicações da tuberculose crônica que ele tinha toda hora. Gente, Chopin tocava no escuro, né? Uma curiosidade interessante que tinha a ver com aquela timidez dele de tocar em público. E também para, né, criar um ambiente onde compensava mais ainda o fato de que ele não tinha muito vigor ao tocar piano. Então as luzes apagadas ajudavam e também que ele era tímido pra caramba. E, gente, ele fez apenas 30 apresentações durante a sua vida inteira. Para um pianista, né, naquela época é pouquíssimo. Chopin também escrevia poesias. Dessa você não sabia. Gente, a valsa do minuto de Chopin não significa que tem que ser tocado em 1 minuto, tá? 138 compassos dessa música levam 90 a 120 segundos para tocar. Os editores de Chopin escolheram um apelido, tá? Não foi Chopin, não. Chopin odiava todos os compositores. É um fato que a gente acha até engraçado, a gente da área, porque ele falava mal até de Beethoven, gente. Só não falava mal de um único compositor, né? Que foi a base total dele, que é Johann Sebastian Bach. Chopin considerava Bach um deus. Não é pra pouco, né, gente? Chopin tinha vergonha de cobrar dinheiro na frente dos alunos e das pessoas que precisavam pagar ele. Então ele tinha um esquema. Toda vez que ele precisava, né, receber um dinheiro, ou um aluno ia na casa dele, ele tinha que sair do cômodo, a pessoa tinha que deixar o dinheiro em cima da lareira, aí a pessoa tinha que ir embora, aí ele pegava o dinheiro. Tímida, né? Bom, essa é uma observação pra ficar aí no seu pensamento. Chopin foi o único compositor de todos que a linguagem sempre foi a mesma. Nunca teve aquela evolução que a gente vê nos compositores, que as primeiras peças são mais fáceis, tem uma linguagem diferente, e as últimas são uma linguagem completamente diferente. Você vê claramente as primeiras composições de Mozart, você vê que é aquela coisa super simples e depois fica difícil. Chopin não, gente. Com 7 anos ele já fazia polonese, assim, de nível, assim, do mesmo nível que ele fez depois de 20. É bizarro. Então, enquanto você toca aí uma polonese de Chopin, você esquece que o guri tinha 10 anos de idade quando fez. Um compositor nato. Bom, gente, esse foi o Tudo sobre Chopin 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí nos comentários qual é o próximo compositor que tem que voltar ou o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Fran.